estamos de volta com mais um capítulo do nosso audiobook. Mas antes, te peço que não deixe de curtir esse conteúdo, compartilhe e se inscreva. Assim você será notificado com novos projetos. Estamos estudando o livro Kryptonita. Não perca os próximos capítulos. Capítulo 28. Levante-se. Por que os filmes de super-herói são os mais populares de todos os tempos? Pense no seguinte: essas produções de Hollywood atraem mais público do que filmes de guerra, faroeste, suspense, de espionagem e até de história de amor. Não é apenas coisa de homem, pois constantemente conheço mulheres que confessam amar esses sucessos de cinema. Qual o porquê disso? Nós sabemos que fomos criados para mais, e os nossos super-heróis modelam os nossos anseios internos não falados. Pense no super-homem. Quando o impossível aparece, a adversidade esmagadora surge e tudo parece sem esperança. Clark Kent imediatamente escapa do planeta diário, entra numa cabine telefônica e instantes depois se responsabiliza pelo resgate. Nós amamos sentir a sensação estimulante de vê-lo vencendo os inimigos que pareciam invencíveis. Ficamos extasiados quando a injustiça chega ao fim. As vítimas são liberadas e a sociedade é colocada em ordem novamente. Tudo se resume a isto. Nós celebramos quando os nossos super-heróis prevalecem sobre o mal, porque isso satisfaz o nosso anseio mais profundo. Sabemos que desde o princípio Deus criou os seres humanos à semelhança de Deus. Refletindo a natureza de Deus, Gênesis capítulo 1, verso 27. Também lemos que o Senhor é guerreiro, Êxodo 15, verso 3. Você já pensou bastante sobre isso? É o lado da natureza dele que é raramente mencionado. É quase como se não soubéssemos o que fazer com essa verdade. Porém, mais uma vez Isaías declara: o Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado, e seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Isaías 42, verso 13. Guerreiros que lutam contra a injustiça são heróis. No caso de Jesus, ele é o verdadeiro super-herói. Ele é o conquistador e vencedor. Bem antes de Isaías escrever essas palavras, Josué viu o Senhor. O nosso Deus não estava carregando um cordeiro, mas uma espada, e identificou-se como comandante do exército do Senhor. Josué, capítulo 5, verso 14. Bem depois de Isaías ter escrito essas palavras, o apóstolo João também viu o Senhor e o descreveu de forma ainda mais maravilhosa. Seus olhos são como chamas de fogo, e de sua boca sai uma espada afiada. Apocalipse 19, versos 12 e 15. Ele é um guerreiro. A maioria de nós sabe que um guerreiro não é gentil, submisso, nem melancólico por natureza. Não, um guerreiro em meio à ação é focado, determinado e feroz. Agora, mudemos o nosso foco para nós mesmos. Você já considerou o fato de que Jesus diz a todas as 7 igrejas no livro de Apocalipse algo assim? A todo aquele que vencer ou é vitorioso.
Como podemos ser vencedores se não houver nada para vencer? Como podemos ser vitoriosos se não houver nenhuma batalha? Há muitas pessoas hoje que minimizam esse chamado. Dizem que a nossa identidade em Cristo nos torna vencedores. Em outras palavras, como Ele é o vencedor, somos automaticamente vencedores em Cristo. Isso é verdade em relação à nossa posição nele, mas não é a verdade completa. Por que Jesus diria ao povo de todas as 7 igrejas, aquele que vencer, se fosse algo automático a nossa salvação? Existe um Lex Luthor no universo e o nome dele é Satanás. Ele tem um exército de seguidores que não são bobos, e seu objetivo número 1 é parar, capturar e controlar você. Para isso, Satanás trabalha 24 horas por dia, mas ele foi desarmado. Sua autoridade e seu poder sobre mim e você foram tomados. De modo similar, Lex Luthor ficou sem poder contra o Homem de Ferro. Porém, sua mente genial e diabólica descobriu e aplicou a criptonita para lhe dar vantagem. Deu-lhe a habilidade de capturar e controlar o nosso super-homem. Similarmente, Satanás também usa o que trouxe sua própria morte, a criptonita espiritual, para equilibrar o campo de jogo. Ele a formou quando estava no céu, quando era um querubim ungido. Ezequiel 28, verso 14 a 16. Ele sabe de primeira mão como isso irá nos enfraquecer e neutralizar os nossos poderes no reino. Satanás sabe que se pudermos enxergar a realidade dos efeitos da criptonita, nós manteremos distância dela. Então, ele espertamente põe um disfarce nela. Você já percebeu o que acontece internamente quando sucumbe a ela? Talvez traga prazer e alegria a curto prazo, mas além de enfraquecer você, deixa-o insatisfeito. Você se desconecta da sua natureza vencedora e torna-se como a grama sem sol nem água. Encontra-se murchando internamente a cada instante. Vislumbres. Querido Filho de Deus, volte à sua verdadeira identidade. Você foi chamado para ser o super-herói da vida real na nossa geração. Você possui dentro de si o necessário para vencer, não é ficção. Tenho sido abençoado por poder viajar o mundo e ver o corpo de Cristo em grande escala. Tenho visto vislumbres do que é possível com comunidades de igrejas e indivíduos cristãos. Eu poderia dar muitos exemplos, mas deixe-me estimular o seu apetite com apenas alguns. Estive na nação islâmica mais populosa do mundo e preguei várias vezes numa igreja com mais de 140 mil membros, sendo mais da metade ex-muçulmanos. O principal santuário da igreja tem assentos para 35 mil pessoas, mas mesmo assim precisam ter vários cultos no domingo. Se eu não tivesse estado lá e visto aquilo pessoalmente, talvez não teria acreditado. Aquela é verdadeiramente uma igreja prosperando sob condições difíceis. Os guerreiros dessa igreja são heróis e vencedores. O segundo filho do pastor da igreja sofreu dano cerebral no nascimento, e os médicos disseram que ele nunca falaria nem andaria.
Especialistas informaram o pastor e sua esposa de que o filho deles ficaria em estado vegetativo pelo restante da vida, que seria curta. Deus falou com o pastor e disse: "Onde eu estou?" "No seu trono, no céu", respondeu o pastor. "Não, eu vivo em você." O Senhor disse: "Portanto, quero que você fale ao cérebro do seu filho e crie um novo, assim como eu falei e criei tudo que você vê." Então, o pastor foi obediente e passou a dar ordens ao cérebro de seu filho todos os dias no nome de Jesus. O filho eventualmente começou a falar. Depois, o Senhor o instruiu a fazer o mesmo com as pernas. Aos 6 anos de idade, ele começou a andar. Eu joguei golfe com esse rapaz e hoje ele é casado e tem 3 filhos. Esse pastor é um vencedor e não será parado pela criptonita. Recentemente fui convidado a um país para pregar para pastores e líderes de um movimento de igrejas. Eles me levaram de carro até a arena e fiquei impressionado com a audiência de 12.500 líderes. Eles estavam queimando e sua paixão era contagiosa. Dia seguinte, almocei com alguns dos maiores líderes. Descobri que eles tinham mais de 300.000 pessoas em sua rede de contatos. Perguntei quando o movimento havia começado, pensando que provavelmente seria 1 ou 2 gerações atrás. Eles me disseram que começou com apenas um homem, apenas 16 anos atrás. Fiquei sem chão e perguntei: "Como vocês fizeram isso num país de primeiro mundo?" O líder, que melhor falava inglês, disse sem hesitar: "Ensinamos nosso povo a viver pelo que é eterno." Fiquei sem palavras. O líder continuou: "Já estive em muitas igrejas norte-americanas." O líder continuou: "E notei que os cristãos dos Estados Unidos vivem com uma perspectiva de 70 a 80. O nosso povo vive com uma perspectiva eterna." Essa atitude os torna mais conscientes dos perigos da criptonita espiritual. Lisa e eu pregamos em Erevan, na Armênia, para 3.500 pastores e líderes. Muitos líderes do Irã compareceram. Entre as reuniões, uma moça compartilhou conosco como a polícia iraniana já tinha, em seu pouco tempo fora, ligado para o celular dela querendo saber de seu paradeiro. Eu falei espontaneamente: "Por que você vai voltar se a sua vida está correndo tanto perigo?" Ela respondeu rapidamente: "Quem falará de Jesus se eu não voltar?" Fiquei com vontade de cavar um buraco no chão e me esconder. Obviamente, ela se mantém longe da criptonita. Anos atrás, uma igreja fez cultos todos os dias durante 2 meses e 4.000 pessoas compareciam toda noite. Milhares de pessoas eram salvas, genuinamente curadas e libertas. Certa noite, Jesus apareceu. Muitos ouviram e clamaram. Foi por apenas um momento, mas quando ele desapareceu, deixou evidência de sua presença. Havia uma marca de seu rosto na parede do auditório, de 2,5 metros de altura e 1,80 de largura. A imagem parecia algo como o sudário de Turim.
ficou na parede durante os próximos 18 meses e foi diminuindo gradualmente até que desapareceu totalmente. Em outra noite, uma ambulância parou de ré em frente a uma das portas laterais da igreja. Os paramédicos então deslocaram um paciente numa maca até o auditório. Ele tinha menos de 24 horas de vida. O poder de Deus era tão forte que aquele homem acabou totalmente curado e depois saiu empurrando sua maca naquela noite. Eu sei disso tudo em primeira mão, porque não apenas estava em todos os cultos, mas também era o assistente executivo do pastor dessa igreja. Já vi incêndios fora de controle pararem milagrosamente quando estavam com todo furor em direção a um escritório do ministério. Vi tempestades serem acalmadas ou desviadas e milagres que não podem ser explicados. Já vi surdos ouvirem, cegos verem e deficientes físicos andarem. Eu tenho um amigo que já ressuscitou muitos da morte no México e na América Central. Já estive onde a presença de Deus se manifestava tão forte que mais de 8.000 pessoas na arena não conseguiam ficar de pé enquanto milagres aconteciam e vidas eram transformadas para sempre. Embora não tenha visto isso pessoalmente, conheço 2 histórias verdadeiras em que tribos ou comunidades inteiras foram salvas e sua cultura completamente mudada. Essas ocorrências são extremamente raras nos tempos modernos, mas creiamos que estamos rumo a ver isso se tornar rapidamente cada vez mais comum, parecido com o que aconteceu na igreja primitiva, mas numa magnitude ainda maior. Estive com Jesus. Todas essas pessoas e suas experiências compartilham algo que a igreja primitiva possuía. Isso é mencionado e exemplificado ao longo dos evangelhos e do livro de Atos. E todos nós podemos ter. É resumido por 3 palavras: autoridade, poder e coragem. Nós vemos Jesus transformando bairros e cidades com atmosferas mudando completamente com a mera chegada dele. Um exemplo é quando ele entra na sinagoga e dentro de instantes todos ficaram maravilhados com seu ensino, pois ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Marcos capítulo 1, versos 22. Em seguida, sem nenhum incitamento, justo naquele momento, na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir?" Porém Jesus ordenou: "Cale-se e saia dele." O espírito maligno gritou, jogou o homem no chão com convulsões e foi embora. O público foi tomado por grande espanto. Todos ficaram admirados com a autoridade, o poder e a coragem dele. O impacto foi tão enorme que no dia seguinte a cidade inteira estava procurando Jesus. Ver o capítulo 21 e o 38. Como você sabe, outros exemplos da mesma magnitude podem ser citados a partir dos evangelhos. O fato surpreendente é que no final do tempo de Jesus na terra, ele declarou: "Assim como o Pai me enviou, eu os envio." João capítulo 20, verso 21.
Se isso por si só não for sensacional o bastante, ele diz claramente: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. João, capítulo 14, versos 12. As mesmas obras, e ainda maiores. Isso é possível? Se ele disse, então, absolutamente sim. A igreja primitiva vivenciou uma boa medida dessa realidade. Andavam em tanto poder, autoridade e coragem que cidades inteiras eram salvas em questão de dias. O mesmo é verdade em relação às ocorrências atuais que já testemunhei ou ouvi. A respeito da igreja primitiva, se considerarmos apenas Jerusalém, ninguém na cidade deixou de ser afetado. Em questão de dias, uma dessas três coisas sucederam. Cidadãos ficaram atordoados com os acontecimentos poderosos, com raiva de Jesus estar sendo proclamado ou atraídos ao reino. A igreja crescia exponencialmente, operava em grande poder e vivenciava vários milagres extraordinários. Em um incidente, um homem coxo de nascença que era carregado ao local da reunião diariamente foi curado. Ele instantaneamente começou a pular e gritar, e grande parte da cidade que estava reunida ficou maravilhada. As autoridades prenderam Pedro e João na tentativa de frustrar a construção do impulso do movimento. Eles foram levados diante dos membros do conselho, que concluíram: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos, capítulo 4, versos 13. Coragem é o que chamou a atenção do conselho. Teria sido muito mais fácil para Pedro e João se acovardarem e improvisar um comportamento de paz diante dos homens mais poderosos da cidade. Eles poderiam ter evitado o confronto, no entanto, permaneceram verdadeiros diante de grande perigo. Que coragem e que força! De onde vieram? Encontramos a resposta nas palavras: eles haviam estado com Jesus. Aqueles homens haviam caminhado e ainda caminhavam na presença do Mestre. Faziam as mesmas obras que ele havia feito, o que resultava em cidades transformadas. Eram homens de santidade. A igreja primitiva se manteve longe da criptonita e escolheu ficar perto do Filho, buscando força nele. Portanto, andavam em grande coragem, autoridade e poder. Infelizmente, a história também nos mostra que a igreja de Corinto não impactou sua cidade como os discípulos fizeram em Jerusalém e mais tarde nas cidades de Samaria, Jope, Lida, Saron, Antioquia e em outros lugares nas regiões da Judéia e da Ásia. A igreja de Corinto foi a antítese. Eram fracos e não tinham a força para impactar sua cidade. O fato incrível é que a igreja de Corinto cria e operava nos dons do Espírito Santo. Embora uma pequena medida de milagres ocorresse dentre aqueles crentes, eles não possuíam o necessário para impactar sua cidade. O que queremos para a nossa geração? É possível, mais uma vez, ver cidades impactadas e transformadas? Sou convidado para pregar em muitas cidades e celebrar a alta frequência em muitas igrejas.
mas ao mesmo tempo fico triste pela maioria, às vezes milhões de outras pessoas que não estão sendo influenciadas para o reino. Por que não estamos afetando bairros, cidades e regiões? Será que a criptonita tem levado vantagem? Deus revelou o nosso destino através de vida de um juiz no Antigo Testamento. Seu nome é Sansão. Ele flertou com a desobediência até que ela se tornou um padrão em sua vida. Eventualmente, Sansão pagou o terrível preço quando a criptonita roubou sua força. Ele passou a não conseguir mais operar com os poderes sobrenaturais que tinha antes. Porém, depois de muito sofrimento, ele se arrependeu e sua força voltou. No final, ele efetuou feitos maiores do que todos os anos anteriores à perda de sua força. O profeta Daniel previu uma geração que não irá recuar diante de nenhuma adversidade nos últimos dias. Ele profetizou: o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Daniel capítulo 11, verso 32. A chave para a força e poder desse exército é que eles conhecem ao seu Deus intimamente. A chave para essa proximidade é a busca por santidade genuína. Palavras finais. Então é isso. Você é chamado por Deus para ser um herói, um campeão, alguém que vence na vida e faz a diferença no seu mundo de influência. Seja forte, seja corajoso, aproxime-se do Rei, pois Ele deseja você. Ele anseia ser próximo e capacitar você. Ele é por você, Ele acredita em você e, o mais importante, ama você com um amor eterno. Você é um dos verdadeiros heróis desta terra. Maior é o nosso campeão que está em nós do que o inimigo deste mundo. Receba a força dele e transforme muitas vidas. O seu impacto não será completamente conhecido até o dia em que você se apresentar diante do trono do Rei. Você ficará tão feliz agora e naquele dia porque não sucumbiu à criptonita. Então, mate, destrua e elimine a criptonita e não lhe dê nenhum espaço, nem sequer uma pequena abertura na sua vida. Você foi criado para grande glória e força. Guerreiro, guerreira, você tem um destino e este mundo precisa que você o cumpra. Entre em ação. Deus é um guerreiro e nós fomos feitos para ser como Ele. Essa é a razão pela qual filmes de super-heróis atraem profundamente algo dentro de nós. Sabemos de maneira inata que nascemos para a grandeza. É para isso que Deus criou você e vemos testemunhos ao longo da história de pessoas que conquistaram feitos maravilhosos para Deus quando não deram nenhum espaço para a criptonita da prática do pecado em suas vidas. Cidades têm sido transformadas em questão de dias pelo poder de Deus e pela coragem de seu povo. Deus está chamando você para avançar e ser parte de fazer isso novamente. Pergunte a Deus qual batalha Ele está chamando você para lutar. Qual cidade, região, território ou nação Ele está lhe chamando para alcançar? Escreva o que você ouvir Ele dizer e ore.
para que Deus derrame a graça sobre a sua vida, para que você cumpra o propósito dele naquele lugar. Depois fixe os olhos na sua recompensa eterna, a promessa de tudo que você irá ganhar pelo seu serviço fiel e de superação nesta vida. E continue avante. Deus o chamou para ser um herói. Até o próximo capítulo.